dia, gente, como é que vocês estão? Família Botafogo. Nesta terça-feira, vou falar do John Testo, da SAF, desse crescimento extraordinário do Botafogo, né? Que pode passar o Fluminense, de clube aí com alto investimento, de mais importância no futebol brasileiro, nesses 2 anos para cá. E o Botafogo se caminha para chegar a top 5, quem sabe top 4, top 3 e até o top maior, que seria o 0-1, que isso aí tá a carga aí do Flamengo, Palmeiras, e faz parte. Tudo tem um tempo. Então assim, gente, John Testo, tá aí o Botafogo Investimentos aí, uma valorização, 1,85 bilhão de reais, não é? Então assim, é muita grana. É muita grana para o time que, pouco tempo atrás, infelizmente tem torcedor que esquece. Eu aqui critiquei, note, eu critiquei desse posicionamento do John de não valorizar a Supercopa, o Carioca. Por quê? Nem tudo que ele faz, vou bater palma, mas também não posso deixar de elogiar o que ele fez certo. Eu acho que, como eu falei antes, se o Botafogo tivesse todas as suas peças, seus jogadores treinando no Lunier, que já estão treinando, mas estou falando, se o Botafogo, bem com essa filosofia, mas já está com um treinador desde o começo do ano, um novo treinador, está com seus jogadores treinando, a parte física, técnica, o novo esquema do Renato Paiva, que é um esquema que o jogador só vai dar certo se treinar muito. Esse esquema é um esquema que ele praticamente puzona, joga a la Guardiola, mas preciso ter treinamento, é preciso ter atenção, é preciso que os jogadores comprem o projeto. Isso está sendo feito no Espaço Lunier. Os jogadores estão treinando, a parte física muito cobrada e com bola, né? Porque o que eu falei no outro conteúdo, hoje com a tecnologia embarcada no avanço até para o futebol, os jogadores estão fazendo a parte física com bola, com velocidade. Quer dizer, antes era só a parte física. Terça-feira é só treinamento de parte física de manhã. Não, hoje mudou. E a estatística viu que houve um crescimento, mostrou que houve um crescimento. Então esse é o Botafogo. É o Botafogo de hoje. Agora falando do John Testo, desse crescimento, que esse é o tema central do conteúdo, né? A gente vê que esse crescimento só foi possível pela compra do futebol do Botafogo. John Testo aplicou sim o modus operandi americano. E para quem não sabia, ele cobra e cobra muito. Os profissionais do Botafogo hoje são muito bem pagos. Os funcionários do Botafogo, que ora no passado tiveram que fazer vaquinha para comprar uma cesta de básica, e canais da mídia ajudaram, como o canal do TF, Thiago Frank, botafoguense de Volta Redonda, né? Não conheço pessoalmente, mas sempre acompanhei. Um cara inteligente, um cara que mostra, né, conhecimento do Botafogo, apesar de um cara novo, mas tem um vasto conhecimento da história do nosso time. Então, várias pessoas tentaram ajudar o Botafogo na medida do possível, cada um com as suas possibilidades. E com o advento do John Testo, ele muda o time. Ele chega com o Botafogo na segunda divisão brasileira, no final. Botafogo é campeão. Botafogo faz um campeonato. Logo a seguir, no campeonato ruim, né, no começo de ano e tal.
John Tesh faz um investimento, consequentemente vem vários jogadores. Alguns, grande maioria, deram certo, outros não, faz parte do contexto do futebol. O Botafogo, todo mundo sabe, faz aquele campeonato 2023, mas houve alguns erros. Mas uma coisa eu falo, gente, nada é à toa. Será que o Botafogo realmente está preparado para ser campeão brasileiro? 2024 mostrou que o Botafogo, sim, ele estava preparado para ser campeão, tecnicamente, fisicamente, com peças, com jogadores realmente de nível. Até porque quando o jogador, nesse plantel, no elenco de 2024, quando aquele jogador, um ou outro, estava abaixo do nível, vinha outro para suprir. E para isso, para você montar um elenco dessa magnitude, dessa expertise, com comissão técnica diferenciada, digo, preparador físico, de goleiro, o assistente, o cara que está ali no campo, no computador, olhando a estatística, o cara que vai observar, o cara que vai estudar o time adversário na semana, dentro da estatística, quem é que chuta pela direita, quem é que cabeceia mais, se houver um pênalti, quem é que vai bater, bate qual lado, bate mais forte, qual lado melhor. Então, para isso, é investimento. Botafogo hoje está na sua melhor fase. No ano passado, estamos tendo problemas no começo do ano, sim. Jogadores que nesse montante, nesse período, caíram muito. Todo mundo já sabe, toda hora eu vou ficar falando de jogadores que caíram, porque vocês sabem. Também aqui não vou falar de jogador que no momento, ou outrora, não estava tendo foco para jogar. Aqui não vou falar de jogador que prefere ficar mais na noite, quer viver a vida intensamente, só que note, o futebol é curto. O tempo do futebol é muito curto. Muito curto. Então, se você não se dedicar naquele período da sua vida, até para você fazer um grande contrato, e a gente sabe que tem jogador que mesmo com o empresário chamando para conversar, com o pai, a mãe, com jogadores dando conselho, o clube botando vídeo, mostrando, esses caras aqui, tinham o mesmo potencial que você tem, até maior, mas olha onde eles terminaram. Não vai adiantar. Então aqui eu quero falar de jogador que quer jogar. Eu quero falar de jogador que, mesmo não sendo um craque, mesmo não sendo um talento mas aquele jogador esforçado, aquele jogador que se ele jogar no time de alto nível, o futebol dele vai crescer, não virará um craque, mas ele vai fazer aquela mesclar. A seleção de 94 brasileira tinha muito isso, não é? Tinha muito isso. A seleção de 94, eu lembro que tinha os craques e tinha aqueles carregadores de piano. Mauro Silva, né? Mauro Silva nunca foi craque. Tinha jogadores ali mas jogava naquele contexto, naquele tempo, naquele momento, eram fundamentais. Fundamentais. O Zinho, que muitas vezes o pessoal criticava que ficava o futebolzinho, só fica rodando ali para lá e para cá, não sai. Mas o Zinho teve um papel importante na seleção. Jogador inteligente, uma média. Não vou falar que o Zinho foi craque, porque a palavra craque é muito,
Tá se falando muito hoje, qualquer um é craque. Mas eu sou da adolescência que jogadores que eram, aí sim, que eram considerados na década de 80 jogadores normais, hoje se esses caras jogam seria um fenômeno. Ó, tem um jogador do Botafogo que vocês podem escrever aqui, um ponta direita chamado, na década de 80, chamado Elinho. Elinho, um ponta direita nato, driblador, partia para dentro. Se o Elinho jogasse hoje, quanto o Elinho não ganharia? Qual seria o valor do salário de um cara desse hoje? Não é? Então, nessa época, o Elinho não era considerado um craque na década de 80. E quantos? Então, assim, até para montar um time, que eu falo, tem que ter investimento. Ontem eu falei até do Vitor Sá, um torcedor. Obrigado pela interação, obrigado que se inscreve aqui, gente, se inscreve no canal, dá o seu like, é importante essa interação. E ele escreveu assim, por que eu tinha falado no Vitor Sá? Eu respondi ele com educação, ele também foi educado, aqui é uma troca, que é para a gente conversar, e eu respondi, o Vitor Sá poderia muito bem fazer parte desse plantel do Botafogo, considerando, até porque a gente não tem isso no banco de reserva. A gente não tem um ponta direita, um ponta esquerda agudo. Não tem, gente. Não tem. E o Vitor Sá, naquela época, ele saiu do Botafogo, todo mundo sabe, saiu chateado. Porque o cara tá jogando. Aí veio o Luiz Henrique. Vocês lembram da situação? Mas é um jogador diferenciado. Porque, por exemplo, o Arthur, já falei isso aqui já. O Arthur não é jogador, ele não vai pela ponta direita ali fazer fundo, correr, puxar realmente o contra-ataque. Ele não vai, jogador, ele não tem velocidade para isso. Ele não tem velocidade para isso. Ele é ruim? Não, Arthur não é ruim. Mas eu acho que o Arthur ainda, para mim, não é para ser titular no Botafogo. E eu tô aqui para analisar. Até agora ele fez um jogo tudo bem, chegou, o time tá todo capenga, aí chegou sem treinador. Por isso vamos esperar mais um pouquinho. Eu espero mais um pouquinho. Mas quando o Arthur brilhou no Palmeiras, o Palmeiras estava armadinho. Então a gente precisa sim, precisa de um jogador do estilo também do Vitor Sá, que ele pode muito bem compor ali compor o nosso ataque pelas pontas e, no caso, ser um ótimo banco de reservas. Aquele banco que entra no segundo tempo para decidir. Quer dizer, quando eu falo banco, as pessoas falam assim, banco de reserva, o cara vai... Meu irmão, mas é jogando. É jogando. Tem cara aí que está no banco de reservas que já deu título para vários times, que sempre jogou, é o 12º jogador, que não pode jogar todo mundo. E o Vitor Sá pode sim brigar pela posição. Ele tem futebol. Isso é minha opinião, eu respeito a sua. Às vezes você fala, Vitor Sá, a gente quer crescer. Vitor Sá é um cara bola. E se alguém pode escrever aqui, nossa, a gente tem banco de reservas hoje, que pode falar assim, caramba, vai entrar, vai mudar o jogo. Ele pode entrar, o fulano de tal, o titular não está bem, ele pode entrar. Quem é que vocês acham que pode, nesse momento do Botafogo, de banco de reservas? A gente não tem, gente. Tem um jogador ali, outro, mas não tem o banco de reserva que a gente tinha no ano passado. Então, pra gente, de novo, com o investimento do John, esses 500 milhões que ele investiu agora, eu acho que, na minha opinião, vou esperar mais um pouquinho para ver o Raul, porque até agora, quem está me falando isso foram os jogos dele. Os goleiros que o Botafogo comprou, os goleiros, sem ser o John, os dois goleiros fizeram jogos, não transmitiram confiança, mas vamos esperar.
Para depois não falar, o canal do André Rocha tá batendo nos caras sem. A gente espera. A gente espera, tá bom? Mas é assim. Investimento que mudou um time que estava caminhando para acabar. Não só a torcida, nunca. Mas o Botafogo estava se caminhando para ser aquele time com uma grande torcida e filar. Segunda divisão, aí fazia, de vez em quando fazia um time, um catacata, deu certo. Aí conseguia entrar para a primeira divisão. Aí daqui a pouco, aí com muita... O Botafogo já teve vários times, grandes times de Campeonato Carioca. A gente rivalizou com o Flamengo aí, ó, na década de 2010, 2000, era Louco Abreu, era aquela coisa, o Flamengo e Botafogo, toda hora de decisão. Mas a gente quer mais. O John Techo veio com a cabeça para frente. E nós, torcedores, eu também me ponho. Muitas vezes eu não entendo. Eu não quero que o Botafogo perca o Flamengo. Porque à toa, perder por quê? Porque não quer jogar? Não. Perder no jogo, a gente pode perder, mas jogando bem, lá e cá. Isso é esporte. Tá bom, gente? Fique com Deus. Tenha orgulho do Botafogo. Botafogo é tradicional, queira ou não. Queira ou não. Qualquer jogador profissional sabe que o Botafogo, isso aqui, ó, é tradição. A história fez isso. A história fez o Botafogo virar tradição. Um time que mesmo nos piores momentos da sua história, mesmo nos piores momentos, o Botafogo nunca perdeu a sua essência. Aqueles jogadores lá atrás nunca tiveram assim, um título assim dessa magnitude. Então eu tô aqui, eu sou muito pé no chão. Para mim, o maior treinador do Botafogo, Arthur Jorge. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então assim, antes da gente... John Tesh vai errar, mas vai acertar. Lembre-se, antes de você reclamar, antes de você... uma coisa é uma crítica construtiva. Outra coisa é palavrão, outra coisa é chegar no Newton Santos, dar dedo, outra coisa é arrumar o número de telefone do cara e ligar pro cara, só falar besteira. Liga pro cara, fala assim, John, traduz lá, pega o tradutor, John, tem um jogador, preste atenção naquele jogador, pede para alguém olhar aquele jogador, joga naquele time, ele tem essa idade, ó. Preste atenção, quem sabe? Thiago Almada foi assim, um torcedor no Twitter, não é? Falou do Thiago Almada para o John. John, tem um jogador que joga nos Estados Unidos, né? Argentino, chamado Thiago Almada, campeão do mundo, garoto. Pode ser o futuro, o substituto do Messi. Dá uma olhada. E aquele ali invadiu a cabeça do John. Vocês sabem o final da história. Fique com Deus.